Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de mercado, né galera? Onde a gente vai estar falando aí do índice, da movimentação de hoje, do preço. Hoje foi um dia espetacular, né, para todo mundo ali que pegou trade para cima, para baixo. Hoje, apesar do índice trabalhar nesse range aí, acabou sendo uma mão na roda para maior galera aí. E eu queria, antes de mais nada, como sempre, né, turma? Sempre pedindo para vocês, eles não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal. Isso é fundamental aí para a gente estar fazendo com que o canal cresça cada vez mais. Agradecer de coração vocês. Hoje a gente já ultrapassou os 4.000 inscritos. E isso se deve única e exclusivamente a vocês, tá? Que confiam no trabalho, que estão aprendendo, conseguem captar o conteúdo, que é um conteúdo legal. Então isso tem ajudado cada vez mais, aí o YouTube divulga para mais pessoas e por isso que a gente está nessa crescente, tá? Agradeço de coração a cada um de vocês por conta disso. Dado o recadinho, bora lá para o nosso vídeo, falar um pouquinho do índice do dólar que aconteceu. Né? Hoje a gente teve o preço trabalhando travado nesse range aqui mais uma vez nessa consolidação, mas dando excelentes oportunidades aí para quem soube pegar e esperar o momento certo. Nós tivemos dois excelentes trades. O primeiro foi essa queda espetacular, zone to zone, onde o preço foi mitigar o order block, depois ele voltou e acabou fechando lá no order block de baixo, onde acabou dando uma entrada e depois um teste de 50%. Foi assim, fantástico. Inclusive depois ainda deu uma venda aqui ainda, eu quero mostrar para vocês, e uma outra compra aqui, que é quando eu falo para vocês terem paciência e saberem esperar e analisar o momento certo, tá? Porque mesmo que o preço não vá, a questão é, se você alinha a tua expectativa, você consegue fazer um trade muito bom. Tá? Então, primeiro vamos falar o que aconteceu aqui no minuto, o trade que eu fiz para quem acompanha lá nosso canal, viu? Primeiro dia hoje operando a mesa ali da Invest, direto na mesa, a conta alavancada. Né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu entrei na mesa de R$600, com uma margem aí de 2.400, uma promoção aí que a gente conseguiu com eles, do canal com o Denis. E a gente está fazendo esse teste. O primeiro dia hoje já foi gain, eu estou operando com 2 contratos, seguindo o nosso plano. Vão ser 2 operações por dia, ou 2 stops, ou um stop e um gain, ou 2 gain. Né? Hoje eu acabei não tendo tempo, fiz uma operação só, por causa da correria, mas foi bem boa a operação. E até o que eu estava falando para a turma, a questão da paciência, para você saber esperar a hora de entrar no mercado. A gente tinha esse order block validado aqui do 15 minutos. Nós tínhamos 2 opções de entrada. A primeira delas era fazendo o risk and try, ou seja, preço chegou no 50%, entra, stop logo atrás do order block. Teria dado bom. E a segunda, que foi a entrada que eu fiz, que aí foi um movimento mais específico e mais cirúrgico. E por final, eu acabei deixando o meu stop protegido atrás, mas esse stop ele poderia ter ficado atrás desse candle aqui, mas não varia muito, de 150 para 120 não ia mudar nada, né? Mas a minha entrada foi nessa violinada aqui. A única coisa que eu me arrependi foi de hora que eu tinha esse imbalance aqui da saída, né? Da abertura do mercado. E eu coloquei meu alvo aqui de 605 pontos e ele acabou pegando meu alvo. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. E eu fiquei ali nessa alfaçada de 600 pontos aí que eu falei pra turma. Mas... como eu disse, tá mais do que bom, deu R$240 aí no primeiro dia, uma operação, 2 contratinhos, então é seguir o plano, fazer com muita tranquilidade para fazer um resultado legal na mesa proprietária. E aí o que eu queria mostrar para vocês depois são as oportunidades que o preço deu aqui embaixo, ó. Nós tivemos essa descida forte, onde o preço chegou no order block lá de baixo, e teve uma galera que fez essa entrada aqui, na entrada de risco. Inclusive o Fabrício pegou 700 pontos nessa subida aqui. Hoje o Fabrício fez mais de 3.000 pontos nas operações que ele fez. Só fazendo operações praticamente zone to zone.
né? Então, isso aqui é a importância do Smart Money, pessoal. Quando ganhar, ganhar de balde. Quando perder, perder de colherinha. Essa é a grande vantagem. E aí depois nós tivemos aqui uma operação na venda. Depois nós tivemos 2 operações na compra. Qual foi a operação na venda que a gente teve? Nós tivemos essa aqui, ó, que foi nesse imbalance gerado no 50%, foi exatamente no 50% do movimento praticamente, né, dessa última queda. Nós tivemos o imbalance. Ele deixou aqui o order block, a gente entrada no 50%, stop logo atrás. Stop de 100 pontos, alvo aqui embaixo nesse order block, alvo de 500 pontos, tá? Então esse foi o trade da descida. Depois nós tivemos o trade da subida, ó, né? E aí foi o trade que era a favor da tendência, né, pessoal? Por que a favor da tendência, Emerson, se o preço tá caindo? Tô falando a favor da tendência do momento. O preço fez isso aqui, quebrou fazendo choque, voltou na região do flip, deixou order block, entrada, puff, alvo, deu mais aí 700 pontos numa compra, tá? Então esse foi o outro trade que deu ali nessa oportunidade de compra, ó, entrada aqui, com stop logo atrás do order block, stop de 125 pontos. E o alvo era pelo menos o teste do topo, mas ele poderia seguir até aonde era próximo do alvo, que o alvo desse trade era aqui, tá? Buscar a abertura, a mínima do mercado. Não pagou? Não pagou. Mas quem foi esperto já fez aí o seu trade, a meta de 600 pontos, que é isso que eu sempre falo, né? Tanto é que eu saí com 600, né? Daria mais um trade de 600 pontos. E depois ainda, para quem teve paciência, né, depois que o preço fez essa subida, né, depois que o preço fez essa subida, aí ele volta fazendo a mitigação, ó, marcando a nova região de order block que foi deixado aqui, um novo order block, porque ele renovou, lembrem-se, ele renovou a estrutura, fez um boss, mitigação, região de order block, parou o order block, quebrou a estrutura, voltou mitigando a entrada, mais um trade aí, zone to zone. Ou seja, mais um trade que pagou aí os seus até o topo lá, ó, mais 700 pontos, com um stopzinho de 145 pontos atrás da mínima daquele candle ali. Ou seja, foi um dia espetacular para quem ficou na frente da tela, soube ler o mercado, soube interpretar, né? Esse aqui eu não lembro de ter ninguém postado no grupo que pegou esse trade, tá? Eu acompanhei até onde eu vi a galera pegando o trade aqui na compra e pegando o trade na venda, mas esse aqui eu não cheguei a acompanhar. Esse aqui eu vi agora de tarde, que foi uma bela de uma oportunidade, mitigação até order block, zona de oferta, zona de demanda, compra e tchau, tá? E o que a gente tem agora? Aqui nós temos algumas zonas renovadas aqui nessa descida do índice, né? A gente renova esse order block aqui nessa outra zona que foi deixada. Tá, vamos só alinhar essa, porque a nova região deixada pelo preço foi essa daqui na compra. Nós temos aqui uma nova região de venda também, tá? E o preço foi deixado mais um order block. Caso vocês queiram aí confirmar, usar a ferramenta para entender, é só clicar ali na ferramenta que ele vai lá, o nosso order block, exatamente no mesmo lugar, tá, turma? Depois nós temos o order block lá de cima, que também o nosso está juntinho com a ferramenta. Então vocês percebam que muitas vezes, né, a nossa leitura ela já acaba sendo confluente com a estrutura, tá? Então a gente não acaba não usando por isso. E uma coisa que tem que ter atenção aqui é isso aqui, tá? Deixa eu só marcar aqui, porque o preço ele fez um choque aqui nessa descida, tá? Fazia tempo que vocês não me viam marcar choque, né, turma? Ele fez um choque nessa descida aqui, porque ele vinha fazendo movimento de baixa, né?
Ele vinha fazendo estrutura de baixa, aqui ele segurou, não conseguiu romper, rompeu, quebrou a estrutura. Depois ele fez isso aqui é o famoso Judas Swing, né? Que ele pega a liquidez dos dois lados e ele deixou essa nova zona aqui, tá? Então, aqui, qual que é a medida mais inteligente a ser tomada? Esperar o preço sair desse range ou vender quando chega aqui em cima e comprar quando chega aqui embaixo, tá? Por quê? Porque é esse range que está valendo. Enquanto ele está no meio, nós temos a zona de supply e demand, tá? Eu vou deixar até marcado aqui para vocês, ó, a nossa regiãozinha, para vocês entenderem aí a nossa região da Premium Discount. Ele está exatamente numa linha de 50%, então por isso que tem que ter muita atenção, tá? Dólar, o índice então segue consolidado nessa região aí, toda e qualquer operação nesse range, ele tem que seguir essa linha, tá? Respeitar esse range, a partir do momento que ele quebrar essa estrutura para algum dos lados, aí você tem uma nova movimentação. Se por um acaso ele quebrar a estrutura aqui, aí nós temos uma movimentação em baixa. Se ele quebrar a estrutura para cima, ele pode vir pegar liquidez naquela região do topo para depois testar os níveis de baixo. Muita atenção a isso. O range é de consolidação. Então, quando a gente tem esse range aqui, vocês já sabem que a gente tem que operar respeitando onde o preço se encontra. Beleza? Então, bora falar aqui do dólar. O dólar também hoje foi uma mãe, né? Para quem se ligou aí, operou, entendeu a movimentação do mercado. Ele desceu hoje, ó, pegando a liquidez nesse order block aqui. Eu até tinha esquecido de atualizar. Acabou do jeito que ele abriu aqui, já subiu direto, rompeu o topo. E percebam uma coisa, depois que ele rompeu essa zona aqui, ele ficou trabalhando em cima dela. Ou seja, ele mudou o patamar do preço. Agora, eu nem vou tirar essa região aqui, eu só vou alterar a marcação dela para deixar vocês entenderem o que é que aconteceu. Ele teve uma mudança de polaridade nessa região. E aqui nós ainda continuamos com a região vendedora lá na parte de cima da tabela, tá? Então, a gente tem aqui essa região de vendas, tá, pessoal? Que é uma região muito forte, inclusive, e o preço está trabalhando nesse range. Então, o que vocês precisam fazer no dólar? O dólar, ele tá, lembrem-se, zona Premium Discount, ele tá numa zona Premium vendedora. Para ele confirmar a compra, ele tem que quebrar a estrutura e seguir quebrando a estrutura, que aí ele vai buscar próximos níveis. Caso contrário, como eu sempre digo, espere ele chegar nessa região, ver se ele vai fazer uma quebra de estrutura para poder fazer um pullback e dar uma compra até a região aqui de 50%, de uma venda, desculpa, até uma região de 50%, até nesse flip aqui, tá? Então, esse é o movimento que tem que esperar. E caso ele volte aqui para baixo, aí sim, eu só apagar aqui, caso ele volta aqui para baixo dessa região, ele acaba fazendo um choque e nós temos a continuidade para baixo. Essa é a visão que vocês têm que ter, tá, turma? Muito atentos em relação a isso, para que vocês não tenham aí viés de nenhum dos lados, né? Aqui nós tínhamos esse imbalance que ele já pegou, né? Então agora a próxima região é esse cara aqui que nós temos para tomar decisão. E se o preço passar dessa região aqui, muito cuidado para ele não fazer uma captura de liquidez lá em cima, visto o tanto de ordem presa que tem nessa região aqui. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos um excelente descanso. Amanhã a gente tem a nossa live a partir das 9h15 da manhã, tá? Aguardo todos vocês no YouTube. Um grande abraço a todos, um bom descanso e um excelente pregão amanhã, tá? Só um grande abraço.